Boa tarde, boa tarde. Mais uma vez aqui, o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, e nós estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao tema, a série Quem é Esse? Já falamos a respeito da sua pré-encarnação, já falamos da sua humanidade, e estamos trabalhando agora em cima de Jesus, Deus, ok? Já colocamos várias passagens importantes e creio que você já deve ter meditado sobre elas. Vou dar um minutinho para você chamar os seus amigos, colocar aí na sua rede, para que a gente possa então orar e nós iniciarmos, tá bem? Como nós já mencionamos, nós estamos tentando reduzir o tempo para 35 minutos, mais ou menos, para que a gente possa, de alguma forma, está permitindo que aquelas pessoas que têm um pouco mais de atividades e não têm condições, talvez, de ficar conosco tanto tempo, possam estar realmente junto com a gente, tá bem? Você está aqui e se você é novo, se ainda não esteve conosco, você pode colocar os seus pedidos de oração. Enquanto o tempo passa, só quero lembrar que nós estamos ali no Focando Vidas, no canal, no YouTube, Raul Nogueira Canal. Tudo que nós gravamos aqui no Face está indo para lá e nós numeramos. Então, essa série de Quem é Esse, por exemplo, ela está totalmente numerada. Se você está assistindo agora, perdeu alguma coisa, então você pode voltar e ir assistindo aos poucos. A mesma coisa ocorre no sábado. Sábado nós estamos falando sobre Gênesis, versículo a versículo. E você também, se perdeu algum desses vídeos, você pode recuperá-los ali, tá bem? Ok, vamos começar orando. E se você tiver algum pedido, por favor, faça isso agora. Senhor nosso Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és o Deus bendito, o Deus maravilhoso. E nós colocamos agora a vida, Senhor, de cada um de nós que vamos participar dessa live, estudando um pouquinho mais a respeito de Jesus, que o Senhor e somente o Senhor possa ser exaltado. Queremos confessar que somos pecadores, negligentes, que muitas vezes, ó Pai, entristecemos o teu coração, mas tua palavra diz que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz de Cristo. Fomos lavados no sangue do Cordeiro. Temos a vida eterna. Portanto, quando o Senhor nos vê completamente limpos em Cristo. Mas, enquanto estivermos nesse mundo, nós iremos pecar. E quando pecamos, esse pecado que já foi para a cruz do Calvário, simplesmente temos que chegar para o Senhor e confessar, arrependido desse pecado. Então, Senhor, que cada um que está aqui presente possa fazer isso. Se tiver em pecado, possa se curvar diante do Senhor e confessar este pecado. Meu Deus, eu coloco todos esses meus irmãos, irmãs e alguns que talvez estejam conosco, que ainda não te conhecem direito. Nós colocamos no Santo dos Santos. E pedimos ao Pai que o Senhor esteja agora, por misericórdia, tocando, possa estar agindo poderosamente nela, Senhor, em todo o corpo. Deus, tantas coisas. E o governo não está permitindo, Pai, que ela se aposente e estão realmente alegando coisas que não têm sentido. Então, eu sei que há pouca possibilidade do juiz rever o que ele colocou. Então, que o Senhor possa intervir nessa pouca possibilidade, que o Senhor possa usar a advogada dela, Senhor, para fazer com que
esse juiz volte atrás e perceba o que ele está fazendo. Peço pelo Rafael, seu marido, Deus, que nesse próximo exame que ele vai fazer, os médicos possam, Senhor, resolver operá-lo, Senhor. Ele está com hidrocefalia. Também te peço pela Edu, esposa do meu irmão Atos, que está tão doente, Senhor, com tantas dores, ó Deus, incluindo as dores do trigêmeo, que são terríveis. E, Pai, tem tantos outros que eu os coloco nas tuas mãos, pedindo realmente, Pai, que o Senhor esteja agindo poderosamente. Visita o Senhor, manifesta o teu poder em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, realmente é um grande privilégio nós estarmos juntos e toda quarta-feira, 17 horas, nós vamos estar examinando as Escrituras juntos. E, como não podia deixar de ser, nós estamos aqui agora e queremos que os irmãos estejam então abrindo as suas Bíblias e vamos estar dando continuidade. Tantas coisas nós já falamos, apenas recordando bem rapidinho que Jesus realmente, ele realmente pré-existia, nós já vimos tudo isso, ele se reencarnou, nós falamos da parte de toda a sua humanidade, que ele possuía corpo, alma, espírito, falamos realmente que ele era realmente uma pessoa e que teve várias razões para que ele estivesse aqui, entre elas, revelar Deus aos homens e salvar a humanidade. Vimos também que ele recebeu nomes humanos, não é? E que as pessoas olhavam para ele e o reconheciam como ser humano. Nada diferente dos demais, porque até Judas teve que ir beijá-lo para que ele pudesse ser reconhecido. Em termos de sua divindade, que é o tema que nós estamos vendo agora, nós já vimos os seus nomes, né, que ele era Deus, provando isso, lá em Hebreus 1:8. Nós vimos lá em 1 João 5:20, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ok? Nós vimos que ele era chamado de Filho de Deus, e isso aí era simplesmente como se estivesse dizendo, você é o Messias, né? Então, nós temos aí várias e várias passagens onde... Olá, Roberta. Boa tarde, minha querida. Várias e várias passagens onde ele deixa bem claro, não é? Que ele era Deus. E ele era o Senhor, né? O Senhor dos Senhores. A gente viu isso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lá em Apocalipse 19:16, que é uma passagem tremenda. Eu gostaria só de ler essa passagem, onde deixa bem claro que ele era o Senhor dos Senhores, né? E nós já tínhamos visto já que ele era onipotente, onisciente, onipresente, tá ok? Nós já vimos tudo isso, mas eu quero que vocês abram lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19 é o desfecho final, a volta do Senhor Jesus com todo o poder, com toda a glória. E olha, nós vamos estar voltando com ele. Se você está aqui e você conhece o Senhor Jesus, se você tem certeza da sua salvação, então nós vamos estar voltando com Cristo e isso vai ser maravilhoso, ok? Se o Cláudio está aí, manda um abraço para ele também, Roberto. Aqui no capítulo 19 diz assim, no versículo 11: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Dois desígnios para a pessoa de Jesus. Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Ele é a nossa própria justiça. Olha só, os seus olhos são chama de fogo. Lembra que quando João começou lá em Apocalipse, ele mencionou exatamente, ele fez uma descrição assim da pessoa do Cristo que, olha, fez com que ele caísse realmente aos pés do Senhor como morto, não é? Então ele fala, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas,
tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo, aquele Verbo que se fez carne, aquele Verbo que veio ao mundo, aquele Verbo que criou, né, todas as coisas. E ele criou e sustenta, né? Nós já vamos ler alguns versos. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, essa passagem, todas as vezes que nós lemos, eu realmente fico impressionado, porque esse título, né, Verbo é aplicado a Cristo, e nós encontramos sempre nos escritos de João. João é que fala a respeito. Bem, então, quantas coisas nós já vimos, né? Quantas vezes ele aparece no Velho Testamento como anjo do Senhor, né? E a gente viu isso muito em detalhes. Mas nós gostaríamos de ver agora que ele faz algumas afirmações. E essas afirmações nós já citamos várias vezes, quando ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, fora dele é mentira, e eu sou a vida, fora dele é morte. Não é? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos abrir lá em João 5:26. João 5:26. Bem, eu vou colocar a partir: em verdade vos digo, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Vocês estão percebendo? João vai construindo algo que é impossível de ser refutado, e nós não entendemos como os testemunhos de Jeová rejeitam Jesus, colocando Jesus como se fosse um Deus menor, sendo que nós estamos acabando de ver as afirmações do próprio Cristo, dizendo que aquilo que o Pai faz, ele faz. Tudo que o Pai faz, eu faço. Isso seria uma blasfêmia se Jesus não fosse quem ele diz. A ponto dele mesmo afirmar: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. Então, queridos, essa afirmação de que Jesus é Deus é irrefutável. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Queridos, como que os testemunhas de Jeová podem afirmar que Jesus não é Deus? Isso que João acabou de escrever seria uma grande heresia. Como? Como que Jesus poderia afirmar que, da mesma maneira que todos honram o Pai, devem honrar o Filho? Isso seria uma grande blasfêmia. E ele faz a afirmação, né? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, essa é a afirmação que eu realmente fico assim, até aliviado por ter entendido ela, não é? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus é a vida. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Jesus é a vida. E ele fala em verdade, olha só, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou. Olha, eu vou repetir isso bem calmo, porque isso que está aqui é profecia, e vai acontecer. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quando Jesus fala isso, ele fala em duplo sentido. Tanto no sentido imediato de Jesus ali, e aqueles que ouviram a voz do Senhor Jesus e creram nele foram salvos, como nós agora no futuro, que ouvimos a voz do Senhor através da palavra de Deus e cremos, também somos vivificados. Então, se você está me ouvindo agora e você não tem certeza da salvação, eu quero que você lembre dessas palavras que está no versículo 24 e essa do 25. 24 fala, é uma afirmação de Jesus falando: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus o Pai, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu te pergunto, você já ouviu a voz de Jesus? Você crê que Jesus Cristo é Deus? Você crê que Jesus é aquele que realmente é o único nome pelo qual importa que você seja salvo? A Roberta pôs um sim muito grande, bem grande, né? Sim. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Isso é a ressurreição dos mortos. Então, quando Jesus pregou na época dele, as pessoas ouviram, tocaram e realmente e creram que ele era o Messias, foram salvos. Nós hoje, que cremos pela palavra de Deus, também somos salvos. E tanto aquela turma lá de trás, quanto aqueles que realmente vão ouvir, todos serão beneficiados por essa voz. Por quê? Porque o Senhor conhece os seus cordeiros, o Senhor conhece as suas ovelhas e conhece por nome. Ô Samira, que saudade, Samira, faz tempo que a gente não conversa. Então, queridos, a voz de Jesus deve penetrar fundo nos seus ouvidos espirituais, em tocar profundamente o seu coração, para que você creia e tenha vida. Então, ele fala bem claro que no futuro, quando o Senhor Jesus realmente vier buscar a igreja, todos os que estão com Cristo da igreja voltarão, ressuscitarão, sairão dos túmulos e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. E aqueles que eventualmente estiverem vivos nesse dia serão arrebatados. E aí, a partir daí, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Que bênção, não é? Todo aquele que nasce de novo em Cristo, diz a palavra em Efésios 2:8, pessoas e mais pessoas que estão escravizadas. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, vocês são homens e mulheres que têm autoridade para pregar a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo, e fazer a libertação daqueles que são cativos nas mãos de Satanás.
E aqui ele continua falando: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Isso aqui é algo que nós já mencionamos, vamos falar um pouquinho mais, que é a gnose, o esvaziamento. O Senhor realmente não permite que a sua glória mate as pessoas que estão aqui nesse mundo. Ele se esvazia, ele entra nesse mundo. E aqui, em obediência ao Pai, continuamente, ele vai fazendo a obra, aquela obra que lá em João 17,4 ele fala: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer. E isso é o modelo. Ele é o modelo para cada um de nós. Ele te chamou, ele te escolheu antes da fundação do mundo, para que você fosse santo, santa, diante dele. E você foi chamado para glorificar o nome do Senhor. E como é que nós glorificamos o nome do Senhor? Cumprindo as suas ordens. Ele mesmo fala várias e várias vezes: você só realmente prova que você me obedece se você faz aquilo que eu mando. Se você fala, me chama de Senhor e Senhor, e não faz o que eu mando, você é um mentiroso. Então, a prova que você ama Jesus é a obediência verdadeira, real, não de boca. Tem muita gente que fala as coisas de boca, mas não dá. A tua vida, o teu testemunho é que vai provar que realmente você ama o Senhor, porque a tua obediência tem que ser uma obediência verdadeira, prática, real, onde as pessoas podem olhar e ver e falar: naquele homem realmente é um servo de Deus, aquela mulher é realmente uma serva de Deus. E ele fala muito claro, não é? Eu nada posso fazer de mim mesmo, enquanto ele estava aqui como servo, não é? Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Abra comigo em Filipenses. Filipenses é muito jóia, muito importante. Essa passagem é a passagem que tocou o coração da minha esposa. Ela veio a conhecer o Senhor exatamente aqui. Quando nós olhamos a palavra de Deus, lá no capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 em diante, vai estar falando sobre o esvaziamento, sobre o que é chamado de gnoses, esvaziar-se, não é? E esse é um dos pontos que eu queria tocar hoje. Porque, sabe, irmãos, o Senhor Jesus, ele veio para morrer. Ele não veio para matar, veio para morrer. E quando ele vai para a cruz do Calvário, recebendo nele toda a tua sujeira, a minha sujeira, ele ressuscitou, ele está vivo. Oi, minha filha. Ele está vivo. Então ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Essa é a palavra gnosis. Ele se esvazia. Olá, André. Ele toma cuidado para que a glória dele não viesse matar aquelas pessoas que tivessem à sua volta. E ele assume a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, ele é Deus, ele é o Criador, ele é o sustentador de todo o universo. E, no entanto, ele se esvazia da sua glória, entra nesse mundo e ele vem por um só motivo: por causa de você, por causa de mim. Ele simplesmente entra na história, no mundo que ele havia criado. E olha, a morte do Senhor Jesus veio possibilitar
você e eu. Olá, Lu, de realmente entrarmos na presença do Senhor por toda a eternidade. A palavra que vem para mim é gratidão. Hoje a minha filha falou, quando alguém faz alguma coisa, nós temos que ser gratos. E nós temos que ser muito gratos com Jesus, mas muito gratos. Mas nós não somos gratos. Nós somos negligentes. Nós somos apáticos diante das coisas que estão acontecendo muitas vezes. Irmãos, a igreja, infelizmente, está doente. Precisa ter um reavivamento. Nós, recentemente, no dia 23 de outubro, fizemos a segunda conferência missionária da Igreja Batista Regular Filadélfia. 6 heróis da fé vieram até nós. Pessoas que atravessaram a fronteira, deixando tudo. Eu sei o que é isso, porque nós já fizemos. Homens em lugares perigosos, norte da Índia, e em outros lugares, mundo muçulmano, no meio dos índios, pessoas que estão em lugares distantes. O irmão que veio dar a palestra, o Alexandre, ele, para chegar no lugar que ele tem que chegar, ele usa todo tipo de transporte. Ele anda horas e horas de barco. Horas e horas de barco. De forma cômoda. Simplesmente estamos apáticos. Muito tocados. Eu creio que realmente a vida de alguns não será a mesma. Uma irmãzinha chamada Andréia, que nós gostamos demais, saiu muito impactada. Uma outra que também é recém-convertida, a Sueli, também saiu impactada. Porque aqueles homens de fé, aqueles heróis que realmente estão fazendo a diferença lá fora, eles trouxeram mensagens fortes de vida. Não foi só blá blá blá, não foi só... Porque é fácil você falar, não é? Não, eles vivem aquilo que eles estão falando. A Dinalva, uma irmãzinha cadeirante, missionária, causou um grande impacto em todos que estavam ali, porque ela é incansável. Ela prega a palavra com todas as suas limitações. Ela faz com que aqueles que têm 2 pernas se sintam envergonhados. Então, voltando aqui, estamos já para terminar, é que fala que, versículo 8, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Essa palavra Senhor, Kyrios, é Deus. Aqui está afirmando. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus, Kyrios, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, nós estamos exaltando a pessoa de Jesus na sua divindade, né? Então, nós já vimos várias coisas, vimos hoje que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é a verdade, ele é a própria verdade, ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele é mentira, não é? E ele é imutável. Eu quero encerrar com essa passagem. Hebreus 13, 8. Por favor, abram lá. Hebreus 13, 8. Essa passagem é uma passagem muito forte também. E eu encerro com ela
Eu tenho mais 5 minutinhos. Aqui fala assim a partir do versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida e imitai a fé que tiveram. Aqui, o autor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem foi, está lembrando esses servos do passado que morreram por amor de Jesus. E aí, a afirmação da sua imutabilidade com respeito a Cristo. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Vou repetir. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E essa passagem nos dá um alerta, porque há muitos mentirosos, muitos pregadores mentirosos que saem pelo mundo falando de um outro Jesus. Ou é um Jesus que se reencarnou várias vezes para se tornar espírito de luz, ou é um Jesus mestre, ou é um Jesus meramente social, ou é um profeta, ou é o Jesus dos mormons, ou é o Jesus dos testemunhas de Jeová, que era um Deus menor e onde eles caem em contradição, porque na mesma passagem que eles falam que eles, está em Isaías, que eles são os testemunhos de Jeová, citando essa passagem lá de Isaías, é a mesma passagem que o próprio Jeová, eu já falei que essa pronúncia está errada, mas o Eterno, ele diz, antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum haverá. E eu sempre brinco, ora, se ele está afirmando isso, quando é que o verbo não era? Quando é que o verbo não existia? Então, como o verbo existe, e antes não foi formado nem depois, é porque ele é Deus. Não tem outra saída. Mas, olha o que diz aqui, no versículo 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Olha só. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus foi, olha só, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós somos cidadãos do céu. Não temos que nos enraizar nesse mundo. Mas muitos cristãos hoje estão fazendo isso. Ele fala por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hoje nós vamos ficar por aqui. Creio que nós vamos ter só dentro desse tema, que é esse, a parte com respeito à divindade, basicamente está terminando. Vamos falar sobre outras coisas